Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Silva, psicóloga infantil, e estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência pessoal e profissional dentro da área do autismo. É uma área que eu tenho bastante intimidade, bastante contato, por se tratar, de uma área que hoje está em bastante evidência. Estamos aí nos deparando com casos e mais casos de autismo. Sempre em qualquer lugar que nós vamos, a gente sempre se encontra e se depara com uma história, com uma família, com uma criança, seja no trabalho, seja vizinho, seja em locais que frequentamos. Então, eu acho que é um conteúdo importante para a gente começar a explorar aqui no nosso canal também, pensando que é um canal voltado para a estimulação infantil, para a maternidade, para a relação mãe e filho, né? Então, acho que é um conteúdo que hoje se torna importante da gente divulgar, da gente falar sobre, esclarecer dúvidas, desmistificar algumas coisas também, não é verdade? Então, eu gostaria de abrir hoje, de inaugurar então um quadro no nosso canal relacionado ao transtorno do espectro autista, né? Então, nós vamos falar algumas coisas sobre o autismo por aqui, trazendo experiência pessoal, experiência profissional para vocês e na medida do possível, conforme também for sendo possível, eu vou tentando ajudar, auxiliar, trazer algumas sugestões, responder comentários que a gente vê que é significativo, que é importante também compartilhar aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Então vocês podem deixar aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm relacionado a esse tema, que a gente vai tentar conversar juntos por aqui, tá bom? Bom, então, primeiramente, eu queria me apresentar aqui como mãe de autista. Eu tenho um filho autista, que hoje ele tem 8 anos de idade. Então, o autismo já entrou na minha vida há alguns anos, Já passamos por diversas fases aí em relação a esse quadro. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que hoje acomete muitas crianças. Ele já existe há muito tempo, porém hoje se fala mais, muito também por esta divulgação de informação, porque a gente tem pessoas que são mais experientes na área, profissionais que estão conseguindo identificar os sinais mais precocemente em crianças muito pequenininhas e já conseguindo diagnosticar, já conseguindo encaminhar para um tratamento, Então, por isso que a gente vai vendo aí cada vez mais e mais casos aparecendo e diagnósticos sendo fechados e suspeitas nas famílias e tudo mais. O meu filho tem autismo, ele tem 8 anos de idade. Além do autismo, ele tem também a deficiência intelectual, ele tem também a apraxia de fala, que são outros diagnósticos, São o que a gente chama de comorbidade, que além do autismo, ele também tem essas outras condições que acabam implicando ali no seu desenvolvimento e que eu posso falar um pouquinho mais sobre essas condições em outros vídeos também. Eu, coincidentemente ou não, eu sou da área da psicologia, então eu sou psicóloga antes de ter ali o diagnóstico do meu filho, antes de engravidar dele, Então eu nunca pensei em estudar psicologia por conta do autismo, Muito pelo contrário, eu comecei a estudar psicologia antes. E aí depois que eu já estava formada e tudo mais, com uma certa experiência também com crianças de desenvolvimento normal, sem nenhum tipo de alteração, aí eu vim engravidar, tive meu filho. E aí ele recebeu o diagnóstico e a partir daí eu comecei a sentir a necessidade de me aprofundar no tema, para ajudá-lo, e tudo mais. Fui me especializando na área do autismo e hoje eu sou também especialista em autismo, especialista em ABA, que é a abordagem hoje mais utilizada no tratamento do autismo. Então eu sou psicóloga comportamental. Hoje trabalho especificamente com crianças autistas e também com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para a qual a abordagem ABA também funciona muito. Bom, e aí eu gostaria de compartilhar nesse primeiro vídeo como foi que nós chegamos no diagnóstico, como que foi que a gente percebeu o autismo do nosso filho, os sinais que nós percebemos, como é que foi ali todo esse caminho até chegar no diagnóstico. Sempre fui uma mãe que gostava muito de estimulação infantil.
né? Tanto é que o meu canal é voltado para isso. Então eu sempre gostei muito de fazer atividades com crianças, crianças pequenas, estimulação precoce, trabalhar habilidades. E aí por isso eu até seguia muitos canais, né? Acompanhava redes sociais de pessoas que também faziam o mesmo. Um deles é o canal da Flávia Kalina, que é muito conhecido, né, principalmente pelas mães que gostam aí desse contato com a maternidade, com estimulação infantil. Então eu seguia ela, acompanhava as atividades que ela fazia com as suas crianças e também tentava me inspirar para fazer atividades com meu filho em casa. Ele bebezinho, né? Tranquilo, novinho, então fui fazendo ali as atividades com ele, as estimulações com ele, sempre com muitas brincadeiras sensoriais, estimulando a área sensorial, né, esse contato com texturas, com cheiro e tudo mais, né, então eu gostava muito disso. Tem inclusive alguns vídeos aqui no canal que eu fiz com ele, com essas atividades, com algumas dessas atividades que vocês podem conferir também, que são bem divertidas. E aí a gente foi transcorrendo normalmente ali pelos meses iniciais da vidinha dele, levando ao pediatra. A pediatra, que não era especialista em autismo, ela nunca desconfiou de nada, todo mês estava tudo normal, tudo ok com o desenvolvimento dele. Hoje a gente já, voltando atrás, a gente já percebe que não, ele já apresentava sinais desde muito novinho, porém não foi identificado na época, isso em 2016, não foi identificado e ele foi seguindo bem ali, né, a gente foi seguindo ali com a nossa rotina de brincadeiras, estimulações, só que alguma coisa me intrigava muito, porque eu percebia que ele não respondia a essas estimulações da forma que era esperado. A gente fazia atividade, a gente brincava e parecia não ter uma reciprocidade, parecia não ter uma compreensão, mesmo que mínima, uma reação, sabe, àquele estímulo. Era uma criança muito passiva, era uma criança que não se movimentava muito ali naquela atividade, naquela interação. E isso me deixava um pouco preocupada, né, porque eu percebia nos outras crianças, né, de mesma idade, nos vídeos que eu assistia, nos canais que eu assistia, uma movimentação diferente, né, e era uma diferença muito gritante, né, não era sutil. Então isso me preocupava bastante, até que aos 12 meses de idade a suspeita chegou. Né? A gente percebeu que não tinha comunicação. Ele não usava aquelas primeiras comunicações que as crianças usam, né? Então, o tchau, o beijo, imitações ali bem da habilidade motora grossa, né? De levantar bracinho, de bater palminha, não tinha nada disso, não tinha o apontar, não tinha uma intenção de se comunicar. E aí a gente foi ficando muito preocupado, comecei a pesquisar bastante a respeito, até que então eu percebi ali que tinha um diagnóstico que compunha, né, muito das características que ele vinha apresentando, que era o autismo. Então eu estou aqui com os comportamentos que eu tenho anotado, porque lá na época eu já ia, né, desconfiando, suspeitando dos sinais e já ia anotando, como eu pude perceber ali, né, que poderia ter relação com algum tipo de atraso no desenvolvimento, né, com autismo. Então eu fui já tendo essa cautela de anotando, para depois, quando fosse buscar ajuda, já ter tudo descrito certinho, né? Então essa é uma dica importante, a gente ter sempre dados, né, anotado, filmagens, vídeos, porque isso ajuda muito na avaliação quando a gente vai atrás de um diagnóstico, né, de levar essa suspeita para algum profissional. Então eu vou compartilhar para vocês aqui quais eram esses sinais que eu fui notando ao longo da vidinha dele enquanto bebê, né, depois dos 12 meses e tudo mais, tá? Tinha um comportamento de ficar mexendo as mãozinhas na frente do rosto, na frente dos olhos, ao invés dele usar o brinquedo ali, um martelinho, por exemplo, para batucar alguma coisa, um martelinho para bater numa bolinha, para essa bolinha cair, ele ficava usando aquele martelo apenas para olhar, né? Explorar ali sensorialmente, olhando as propriedades e tal, não dava função nenhuma para esse brinquedo. Ele tinha um hábito de jogar no chão tudo, né? Então tudo ele jogava no chão, ele não parecia não ter interesse nos brinquedos, não ter interesse nas coisas, então ele com muita frequência ficava jogando coisas no chão sem brincar. Alimentos ele não tinha ali uma constância enquanto estava comendo, se dava um biscoitinho para ele dava uma mordidinha e já jogava e já queria outro novo. Ele não completava, ele não comia esse alimento até o final. Gostaria também de sinalizar aqui que todos esses comportamentos eles eram muito consistentes e persistentes. Não é uma coisa assim que acontece uma vez só e depois vai acontecer só daqui uma semana, não.
É um comportamento que acontece toda hora, várias vezes por dia. Praticamente esse da bolacha, por exemplo, praticamente todas as refeições era assim, tá bom? Porque tem algumas características aqui que crianças de desenvolvimento típico normal também fazem, só que a questão é a frequência, a intensidade, né? O quanto isso persiste naquela rotina, quanto a criança resume o comportamento dela naquilo. Ele tinha também um hábito repetitivo ali com alguns brinquedos de jogar para trás, então ele jogava as coisas no chão e ele jogava muito para trás também, então era um comportamento bastante restrito e repetitivo, então ao invés dele brincar e dar função, ele simplesmente jogava esse brinquedo para trás. Ele tinha também um comportamento que é muito falado aí, né, dentro do espectro autista, que é de girar rodinha de carrinho. Então ele virava o carrinho ao contrário para ficar apenas se autoestimulando ali, girando aquela rodinha do carrinho. Ele não atendia quando chamado pelo nome, então a gente chamava ele, insistia, chamava várias vezes, ele não olhava. Ele também tinha um padrão repetitivo de toda vez que ele ia olhar alguma coisa que estava no chão, ele se deitava. Então ele deitava no chão, apoiava a cabeça no chão para olhar as coisas por esse ângulo. Ele sempre tinha necessidade de olhar as coisas no chão com a cabecinha virada e apoiada no chão. Ele não imitava também, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente demonstrava tchau, beijo, toca aqui, bate palminha, levantar bracinho. Ele não reproduzia. Além dele não apontar, ele também não tinha atenção compartilhada. Ele não olhava para onde a gente estava apontando. Então, se a gente mostrava para ele, olha, um passarinho, olha o personagem tal, o brinquedo tal, ele não acompanhava, ele não tinha esse movimento de olhar ali para onde a gente está mostrando. Os comportamentos repetitivos que ele tinha de abrir e fechar a porta, então ele ficava um tempão ali abrindo e fechando porta, ou abrindo e fechando o livro, né? Então a mesma página várias vezes abrindo e fechando esse livro também. Também tinha um comportamento de ficar fazendo assim com a cabeça, balançando a cabecinha com bastante frequência e andando de costas também, andando para trás. Ele também era uma criança que parecia que não sentia falta de nós pais, não sentia a nossa ausência, se a gente saía ele não percebia, se a gente chegava ele não percebia, não tinha aquela reciprocidade, tanto faz, tanto fez, sabe? Então a gente não sentia aquele afeto, né, que as crianças pequenas demonstram. Ele não atendia a comando simples, né? Então pedir para ele pular, pegar alguma coisa, jogar alguma coisa no lixo, coisa simples mesmo que crianças pequenininhas já fazem, né? Dar um beijo, dar um abraço, ele não atendia nenhum tipo de comando simples. Ele tinha muita dificuldade de permanecer sentado, então mesmo assim por poucos segundos ele tinha que estar sempre circulando, sempre andando, sempre em pé, dificilmente ele se sentava para mexer e manusear algum brinquedo, algum material. Ele tinha também algumas aversões sensoriais, então tinha alguns tipos de texturas que ele não gostava de tocar, né? Então ele tinha aversão, coisas muito moles, coisas gelatinosas, por exemplo, coisas geladas, então ele tocava assim, aí ele fazia, apertava a mãozinha e fazia aquele gesto de gastura, né? Que não estava se sentindo confortável. Ele vivia subindo em coisas, né? Então era uma criança muito ativa nesse sentido, era com muita frequência, escalando coisas, subindo imóveis, né? Isso a todo momento. Além dele não brincar com os brinquedos, né, de forma funcional, ele colocava muitos brinquedos na boca, né? Então isso foi passando os meses, foi chegando ali mais de um ano e meio, e ele mordendo o brinquedo sem brincar, só colocando na boca e mordendo. Ele também não trazia nada para mostrar pra gente, não compartilhava nada, né? Então, olha isso aqui, por exemplo, dava na nossa mão, né, como as crianças pequenas fazem, para mostrar alguma coisa que fez. Os movimentos dele era sempre assim, sem objetivo aparente, andando assim a esmo, né? Não tinha um objetivo ali de chegar e completar alguma tarefa, de pegar algum brinquedo, algum objeto. Em alguns momentos ele ficava muito distraído, com o olhar vago, longe, parecia que não estava ali. O tempo de permanência com cada objeto, cada brinquedo era muito curto, pegava e já largava, então ficava vários brinquedos espalhados pelo chão e só pegando e largando. Ele tinha uma busca sensorial de colocar os objetos na boca, nos lábios, então ele pegava, encostava assim, ficava encostando no lábiozinho assim, como se estivesse sentindo aquela textura. Gosta também de pegar coisinhas pequenininhas, né? Então ele pegava pelinhos, grãozinhos, tudo que era muito pequenininho no chão, ele tinha a necessidade de estar sempre pegando e segurando e ficava com aquilo na mão o tempo todo, não perdia, né? Coisinhas muito miudinhas.
O comportamento repetitivo era ficar subindo e descendo degraus de forma repetitiva, de ficar sempre assistindo o mesmo desenho. Então, quando mudava de desenho, colocava outro, não queria, não aceitava de forma alguma, tinha que ser sempre o mesmo desenho. Ele parecia não reagir a barulhos, então campainha, coisas estourando, barulhos fortes, ele não reagia, ele não se assustava, ou olhava, ou procurava, ele ficava ali como se nada tivesse acontecido. O que é muito frequente também no autismo, né? Ele usava a gente como instrumento, então pegava a nossa mão e levava para as coisas para poder pedir algo, né? Então sempre usando a nossa mão como instrumento. Isso tanto em relação a pegar coisas mesmo, né? Coisas para ele, então pegar uma garrafinha de água para ele, por exemplo, quanto para fazer movimentos. Então se ele queria que a gente batesse palma, ele pegava na nossa mão e fazia a gente bater palma, né? Meio que pedindo, né? Para a gente fazer aquele movimento para ele. Quando ele estava com o brinquedo na mão que tinha ali vários detalhes, ele se apegava a um detalhe só e ficava focado naquele detalhe por muito tempo. Então, ao invés de ele explorar ali todo o entorno, ver ali as diversas características daquele brinquedo, ele só focava numa coisinha só e ficava passando a mão, sentindo a textura, né? Claro, quando essa textura, essa parte sensorial chamava atenção. Em alguns momentos também ele andou nas pontas dos pés, isso não foi muito frequente no caso do meu filho, mas em alguns momentos ele andou na ponta dos pés, especificamente momentos que ele estava eufórico ou momentos que ele estava ansioso. Ficava girando objetos também na mãozinha, né? Pegava o objeto e ficava fazendo esse movimento repetitivo. Ele gostava bastante de rotina, então tudo muito igual, padronizado, a rotina noturna sempre igualzinha, na mesma forma, né? Sem alterações. E ele gostava muito também de assistir televisão de cabeça para baixo. Então ele ia no sofá, apoiava a cabeça no sofá assim, quase que plantando bananeira no sofá para ficar vendo a televisão de cabeça para baixo. Bom, então esses foram os sinais, são muitos, né? É porque eu fui anotando mesmo à medida que eu fui percebendo, então acaba ficando bem detalhadinho. Os sinais que eu percebi ali nessa fase, né? Perto dos 12 meses de idade e um pouquinho depois. E aí a gente foi somando tudo isso, chegamos então na suspeita do autismo. Passamos sim pela etapa do luto, que foi uma etapa muito difícil, aquela angústia, né? Você parece que perde o chão, você fica realmente desorientado, fica preocupado. Na época eu não ainda trabalhava nessa área, né? Então eu não tinha experiência, então era um susto muito grande, uma insegurança muito grande. É o luto mesmo, né? Você tem uma expectativa de um jeito para o seu filho e de repente isso parece que desmorona, isso parece que de repente acaba e aí você não sabe o que fazer. Então é uma fase muito difícil mesmo, né? Essa do diagnóstico, essa da suspeita. E no meu caso, como uma experiência pessoal, eu posso dizer para vocês que para mim a fase mais difícil foi a suspeita. Foi o momento da dúvida, o momento de que eu pesquisava, via que estava batendo sinais, mas não tinha certeza se era ou se não era, né? Então, ao mesmo tempo a gente fica naquela negação, acho que não é, não deve ser, aí você tenta achar justificativas, né? E tudo mais. Então, essa fase para mim foi a mais difícil. Foi mais difícil até do que a confirmação do diagnóstico. Eu acho que a dúvida me deixava muito mais ansiosa, mais apreensiva. Cada pessoa tem uma forma diferente de lidar, né? Mas eu acho que para mim foi desse jeito. E a partir do momento que eu tive essa suspeita, então eu comecei a buscar contatos profissionais. E a primeira pessoa que eu entrei em contato foi a especialista Maíra Gaiato, que é uma psicóloga muito conhecida na área do autismo. Ela tem um canal aqui no YouTube e traz vários conteúdos importantes sobre o autismo também. Tem o Instituto Singular, né, que é a empresa que ela fundou, que ela criou, certo? E aí a gente tem... eu tive o contato com ela através de e-mail, mandei um e-mail para ela, explicando e passando todos esses sinais para ela ali no e-mail, para ver se ela tinha alguma orientação, de repente para pensar, porque eu estava perdida, não sabia realmente o que buscar, o que fazer. E aí ela me orientou a buscar ajuda, me orientou a buscar especialistas na área para iniciar uma avaliação. E aí eu fui buscar ajuda de fato, né? Então eu fui atrás de especialistas, no entanto na época ainda não era tão propagado como hoje, né? O assunto autismo e tudo mais, então eu não tive facilidade de encontrar especialistas na minha região.
E aí eu tive que partir para qualquer profissional ali que eu achei, né, mesmo não sendo especialista. Então a primeira foi uma fono, que não era especializada em autismo, não era especializada em aba. E aí eu levei meu filho lá, a gente começou a fazer as consultas, né? Ela não passou nenhuma suspeita, nada, mas ela foi passando orientações, eu fui fazendo e seguindo essas orientações em casa, estimulando, porque ele não falava, né? Ele não tinha ainda a parte vocal também, que inclusive era um atraso no desenvolvimento bastante importante. Inclusive ele era muito quietinho, né? Ele praticamente não emitia sons, nem sonzinhos, nem balbucios, era uma criança muito quieta em relação a sons. Então isso também era algo que me intrigava muito. E aí a gente foi estimulando essa parte. Ela passou alguns exercícios que a gente chama de ecoico, para estimular a fala, estimular essa vocalização de balbucios. Ele foi ampliando, foi melhorando, foi fazendo mais balbucios com mais frequência a partir de então. Só que a gente percebia que tinha uma limitação, né? Como ela não era especialista, então a gente não se aprofundou muito, não passou muito disso. A gente ficou mais no ensino dessa habilidade mesmo. E aí depois eu busquei por uma psicóloga, e aí sim, era uma psicóloga especializada em autismo, ela trabalhava com autismo já, né? Ela tinha um consultório dela particular, levei lá, a gente começou a fazer as sessões semanalmente, e ali, toda aquela correria, né, que as famílias que passam por isso sabem como é que é, levando em terapia. Então levava na fono, levava na psicóloga, aí depois posteriormente a gente levou na TO também. A psicóloga, ela fez uma avaliação, né, e conseguiu perceber ali o que ele tinha de atraso, né, inicialmente, os comportamentos que ele tinha déficit, e aí a gente foi fazendo estimulações em cima disso, né, em casa também. E aí depois a TO, a terapeuta ocupacional, também foi fazendo avaliação e foi percebendo que ele tinha alterações sensoriais, né? E por aí a gente já foi chegando de fato àquela confirmação do diagnóstico dele. Depois eu levei ele na neuropediatra. Essa neuropediatra não era especialista em autismo, no entanto, os sinais eram muito evidentes, né? E aí a gente já tinha a composição de 3 profissionais também avaliando ali, e aí foi fechado o diagnóstico dele de autismo. Foi a partir daí que eu comecei a estudar, né? Comecei a me especializar, fazer cursos dentro da área, com o objetivo de ajudar ele e com o objetivo também de trabalhar de fato, né? À medida que eu fui estudando, eu fui me identificando bastante com essa área, e aí eu fui sentindo a necessidade de ir trilhando a minha profissão para isso, tanto é que hoje eu só trabalho com isso, é o meu foco de atuação hoje. E eu acho que de tudo isso a gente sofreu um impacto muito forte, né? Quando a gente teve a confirmação do diagnóstico. Na verdade, até antes dessa confirmação do diagnóstico, né, quando a gente estava na fase da suspeita, eu comentei com vocês que para mim foi a fase mais difícil, e se tornou mais difícil ainda quando a gente se deparava com a família, com os familiares, né? Então, quando a gente ia compartilhar a nossa suspeita com os familiares, com as pessoas ao nosso entorno, tinha um sentimento muito forte de negação, e esse sentimento de negação acabava impactando de uma maneira muito negativa em mim, porque eu já estava insegura, eu já estava preocupada, eu já estava atordoada com tantas coisas na cabeça, e aí você de repente ouvia, não, mas não é isso, você começa a achar que você está ficando imaginando coisas, sabe, que você está exagerando, aí você vai se sentindo culpada, aí vai surgindo mais sentimentos negativos. Então, esse impacto da família foi bastante significativo no processo inicial, gerou um sentimento ali de quietude muito grande, né, que acabou atrapalhando um pouquinho mais o processo de aceitação e tudo mais, porém é compreensível, né, as pessoas não querem aceitar, as pessoas querem tentar de repente até te consolar, e essa é a forma que eles encontram de fazer você pensar, não, não é isso, é outra coisa, de tentar desviar o foco, redirecionar para outras coisas, mesmo você tendo certeza. Só que aí eu deixo aqui um conselho, né, para as famílias, né, respeitarem o que os pais estão passando. É uma fase muito difícil para chegar pessoas de fora e dizer não, não é. Porque os pais que convivem ali com a criança, o meu conselho, né, aí para as famílias, né, para os parentes, para os amigos, né, respeitem a dúvida da família, dos pais, respeitem esse momento. É um momento muito difícil,
Não é momento de ficar questionando, de ficar chamando de pessoa de doido, de pessoa que está confundindo as coisas, porque os pais, ninguém melhor do que os próprios pais para perceber sinais. Ele vive com a criança ali muitas horas por dia, ele pega sutilezas que ninguém pega. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai dar alguma opinião, palpite, principalmente nessa fase inicial, que é uma fase de luto, é uma fase difícil para a família já. E a negação, ela acaba também sendo uma etapa muito arriscada, que traz muitos riscos para a criança, porque conforme você vai negando, você vai postergando aquele diagnóstico, vai postergando aquele tratamento, vai adiando. E a gente sabe que quanto antes, melhor, quanto mais cedo intervir, melhor. Então, o ideal não é que se espere, o ideal é pelo contrário. Tá com dúvida? Tá suspeitando? Leva mesmo, vai tirar dúvida, leva em especialistas na área. Hoje em dia a situação já é melhor do que era na época que eu levei, né, alguns anos atrás. A gente tem muito mais profissional especializado na área, então vai atrás de informação, né? Não fica na dúvida não deixa esse sentimento de negação tomar conta. Se a gente desconfia, a gente precisa ir atrás, né? Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja alguma coisa, né? Então é importante a gente investigar. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. É um vídeo trazendo os primeiros sinais ali que a gente observou até a gente chegar no diagnóstico. Se você tem sugestões de temas, deixem aqui nos comentários para a gente poder ir produzindo mais vídeos aí de acordo com os temas selecionados, né? Com as dúvidas mais frequentes também. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal para poder continuar recebendo outros conteúdos a respeito, tá bom? Agradeço a sua participação por aqui, um abraço, fique com Deus e até mais!